Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, dando continuidade às nossas correções, a aula passada a gente parou na questão, a gente fez até a questão 14. Então, vamos dar continuidade a essas correções, respondendo esse exercício. Ao terminar, né, a gente começa um novo assunto, ok? Então, a questão 15 diz assim, não tem tradução. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente hoje em dia, que tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com a voz macia é brasileiro. Já passou do português. Amolar no morro é amor pra chuchu. As rimas dos sambas não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Pessoal, aí nós temos um trecho, né, de uma canção do Noel Rosa, está aqui. Então, o Noel Rosa, compositor brasileiro. Eu sempre disse, já falei para vocês na aula passada, né, que sempre procure o autor ou o período, né, literário que se encontra esses textos. No caso aí, o autor de uma canção, né, o Noel Rosa é compositor brasileiro e já dá para esperar o que vou encontrar numa questão desse nível, né? Então, já sei que ele viveu lá pelos anos de 1920, então já dá mais ou menos para ter uma ideia do que encontrar. Mas vamos lá, levando em consideração a questão 15, vamos responder a questão. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos 20, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba, não tem tradução, por meio do recurso à metalinguagem, o poeta propõe. Pessoal, olha que ele utiliza, que ele diz que o autor fez uso do recurso o quê? Metalinguagem. Olhe quais são as preocupações dele, as mudanças políticas o quê? Culturais no Brasil. Olhe onde se deu início do século, ou início dos anos 20. Pessoal, apesar de ser lá no início dos anos 20, ainda teve, ou ainda hoje ela é bem moderna. E ele utiliza esse recurso da linguagem, a metalinguagem no caso aqui, para propor, parece até repetitivo, propor um propósito. Porque quando você propõe, né, você tem que propor algum propósito. Mas levando em consideração esse recurso, né, da metalinguagem, vamos às alternativas. O autor propõe incorporar novos costumes da origem francesa e americana, juntamente com os vocábulos estrangeiros, respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil, valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional, mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo musical popular brasileiro, ou ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos da sociedade mais desenvolvida. Pessoal, qual é o propósito do Noel Rosa, quando ele utiliza os recursos da linguagem? Se você parar um pouco para olhar o poema, né, mais a fundo, vocês verão que ele trata basicamente do falar brasileiro, do idioma, né? Então, fica claro que ele quer o quê? Letra C, né? Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legitimada da identidade nacional. É tanto que ele diz que a língua falada no morro, ela logo foi absolvida e ela logo se disseminou e logo é falada por todo o brasileiro. Então nós temos que preservar, valorizar esse falar popular. Não é que ele não preserve a língua culta, a norma culta, mas no texto ele passa para a gente, como ele diz assim, tudo que o malandro fala, com aquela vozinha macia, já passou de português. Então é algo a mais. Então ele quer essa questão, valorizar a fala popular brasileira, ok? Então ele tem ela como o quê? Um patrimônio linguístico. E é um patrimônio linguístico. Pessoal, eu já falei para vocês nas outras aulas
que essa questão da linguagem ela é muito importante. Eu disse a vocês que ela serve como uma identidade do falante. E aqui não é diferente, ok? É tanto que ele fala, já deixa aqui bem claro que não tem esse negócio de misturar francês e inglês com a língua do morro. Então, a língua do morro é a língua do morro, ok? Letra C. Entendido a questão? Fácil, né? Vamos à questão 16. Foi voltar, Pedro. Fala, volta. É porque eu botei 2,15. Deixa quieto. Volta. Pronto. Eu botei 2,15. É loucura da idade. Tem 2,15. É assim mesmo. Essa quarentena tá me deixando meio louco. Mas vamos lá, questão 15, né? De novo, outra. Segunda 15. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento. Então, muita gente faz isso aí, né, mas sem acompanhamento. Mas que bom que pelo menos faz. Mas vamos à questão. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relação que atua na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, olha, a chave dessa questão é essa partezinha aqui, ó, na construção do sentido. Então, são essas ideias, né? Elas se organizam, essas ideias, se organizam dentro desse pequeno texto, desse pequeno testículozinho aí, né? E formam um sentido. Aí, a esse respeito, identifica-se no fragmento o quê? A expressão, além disso, né? A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. O conectivo mas também. Aí eu vou até destacar para vocês. A primeira é a expressão além disso. O segundo, o conectivo mas também, indica oração que exprime ideia de contraste. O termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Pessoal, essa questão, ela foge até um pouquinho dos parâmetros do Enem, né? Que apesar de ser do Enem, mas o Enem não costuma trabalhar esse tipo de questão. Mas ele foi muito feliz na escolha dessa daqui. Porque aqui a gente vê essas questões bastante em concurso. Banca de concurso gosta muito desse tipo de questões, né? De destacar alguns termos dentro do texto e pedir a relação desses termos. O Enem não gosta muito disso, mas aqui ele fez isso para mostrar essa construção de sentido, ok? Mas, levando em consideração, vamos a buscar a resposta, né? Assim? Então, a esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequência de ideias. Cadê além disso? Está aqui, ó. Além disso está aqui no texto, ó. Vamos testar se ele retoma ou se ele marca uma sequenciação de ideias? Vamos ver aqui, ó. Cultivar o estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir os riscos de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol, de glicose do sangue. Pessoal, e se além disso, ele marca uma sequenciação, é uma sequência de fatores que vem a acontecer, hein? Com certeza, galera. A resposta é a letra A, sim, ó. E se além disso, ele está marcando uma sequenciação. Então, tem coisas antes e depois. Quando ele disse além disso, é depois. Já tem algo formulado e além disso, ainda tem mais isso aqui. Então, a sequência dos fatos expressos anteriormente, ok? Esse mais também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. Não é ideia de contraste, e sim de
de acréscimo, é como se fosse isso e também isso aqui, ok? Esse como, ó, como morte súbita e derrame. O termo como introduz uma generalização? Não, ele está especificando morte súbita e derrame. O termo também exprime justificativa. Não, nesse caso aí não. Também ajuda a diminuir, não, ele está introduzindo uma outra explicação. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Deixa eu ver aqui, cadê fatores? Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumenta a capacidade física. Fatores esses, não, esses fatores, ó, ele retoma estresse e aumenta a capacidade física, ok? Então, letra A, beleza? Fácil, né? Ok, fácil quando a gente sabe, mas é fácil, dá para responder. Questão 17. Agora eu acertei o número. Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí sua vida inquietante e absurda. Torna-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. Pessoal, olhe no rodapé aí, ó, que tem da questão aí, ó, simbolismo. Pessoal, simbolismo dá para esperar alguma coisa, né? Os símbolos, imagens, inovações, já falei disso. Mas vamos lá. O que ele quer? Observou a imagem aí? É um tronco com uma cadeira. Uma imagem bem peculiar. Não se vê todo dia, convenhamos. Mas vamos ver o que a questão nos pede. Então, como eu disse, quando você pegar uma questão dessa, você sempre vai observar a imagem, que está aí no caso, o tronco, né, e a cadeira, e a parte verbal, que é o texto. Vamos lá. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Pessoal, olha só. Simbolismo, intenção de um artista contemporâneo, mas vamos ver o que ele pede. Nesse caso, a obra apresenta características funcionais e de sofisticação decorativa, futuristas e de sofisticação, não, futurista e do abstrato geométrico, esse é comprido, geometria, construtivistas e de estruturas modulares, abstracionistas e de releitura do objeto, ou figurativas e de representação do cotidiano. Pessoal, uma das características do simbolismo, eu vou até já adiantar para vocês, essa releitura do objeto. Então, quando eu digo isso, essa releitura do objeto. Então, já vou logo adiantando que a resposta aqui é a letra D, mas vamos chegar ao porquê essa resposta. Então, é algo abstracionista, porque é algo abstrato, é algo que não se vê todo dia, não se vê toda hora, é algo inovador e é de uma releitura do objeto. Pessoal, todo mundo sabe o que é um tronco e todo mundo sabe o que é uma cadeira. Mas quando você junta os dois, você dá uma nova releitura a esse objeto. Então é algo de releitura, por que não funcionais e de sofisticação decorativa? Porque isso não é... O objetivo disso aqui não é questões decorativas. Não é sofisticação decorativa. Futurista, pode até ser, mas não é futurista, algo do futuro. É abstrato geométrico? Não, isso não tem nada a ver com questões de medidas, com questões voltada para a geometria. Não tem nada a ver com isso. Construtivista e de estruturas modulares também não. Figurativas de representação do cotidiano. Pessoal, essa daqui matava nessa parte aqui, a representação do cotidiano. Onde é que você vê isso aí todo dia na casa de alguém? Não tem, né? Então, ela é abstracionista, é algo abstrato, é um tanto quanto sem explicação e de releitura do objeto. É como se você pegar, você sabe o que é um tronco, você sabe o que é uma cadeira, mas quando você junta os dois nesse formato aí, você tem uma releitura do objeto, ok? Letra D de dado, ou D de doido, escolha, né? Confere? Vamos lá. Questão 18. Questão 18 é bem pequenininho. Texto 1.
taça é um utensílio utilizado com a função semelhante à do copo, ou seja, contém líquidos para serem ingeridos. As taças têm formato diferente do copo e geralmente são utilizadas em ocasiões mais formais e elegantes. As taças também servem para premiar agremiações pela conquista de campeonatos e torneios, servindo do troféu ao vencedor. Texto 2. Resposta do jogador Lúcio, capitão da seleção brasileira, ao bloco da Copa, quando perguntado se ele já havia se imaginado levantando a taça. É uma situação complicada ficar toda hora pensando assim, mas sonho muito com isso. E é muito objetivo, é meu objetivo e do grupo também. Não penso apenas em mim. Sei que serei ou seria o destaque naquele momento, como capitão, levantando a Copa. Mas seria a vitória do grupo e não apenas a individual. Seria o reconhecimento do sacrifício de todos. O sonho dos jogadores, das famílias e da torcida brasileira. Mas a caminhada é longa. Aí eu tenho 2 textos, né, que falam de taças, vocábulo taça e seus significados, né? Então vamos olhar o que ele nos pede na questão. Em relação à função da linguagem, olha, função de quê? Função da linguagem, batendo nessa tecla aí, ó. Predominante em cada texto, pode-se fazer a seguinte afirmação. Pessoal, vou só mostrar aqui essa questão da predominância. Eu falei aula passada e vou falar de novo. Essa questão da predominância não quer dizer que o texto todo tem só essa função da linguagem, tem só esse tipo de linguagem. Não. É o que predomina. Eu posso ter várias funções da linguagem no mesmo texto, mas ele está pedindo a predominância. Ok? Então se ligue nisso. Então um texto não é composto só de uma linguagem, não. Ele pode conter todas as funções da linguagem dentro do mesmo texto, mas vai ter aquela que vai se sobressair. Geralmente as perguntas vêm sobre essa que predomina. Ok? Letra A. No texto 1, predomina a função metalinguística, pois usa-se a linguagem, o código, para definir e explicar um elemento da própria linguagem, como o vocábulo taça. No texto 2, predomina a função emotiva, pois está centrada nas manifestações pessoais do emissor, opiniões, sentimentos e emoções acerca do conteúdo transmitido. B. No texto 1, predomina a função referencial, pois as mensagens centram-se no receptor e organizam-se de forma a influenciá-lo ou chamar a sua atenção. No texto 2, predomina a função poética, pois o entrevistado emprega metáforas para expressar o significado da palavra ou da taça para si. C. No texto 1, predomina a função referencial, pois o emissor procura fornecer informações da realidade, sem a opinião pessoal, de forma objetiva, direta. No texto 2, predomina a função emotiva, pois o emissor Lúcio fala de suas expectativas em relação à Copa do Mundo. Ou letra D. No texto 1, predomina a função metalinguística, pois caracteriza pela preocupação com a origem e o significado da palavra taça. No texto 2, predomina a função conativa, pois o emissor Lúcio centra a mensagem no receptor, a qual é construída de forma a influenciá-lo a torcer pelo Brasil. Pessoal, função da linguagem, né? É uma questão fácil. Se você sabe a função da linguagem, fácil, ok? Resposta? Letra A, né, galerinha? Ó, por que letra A? Texto 1, função o quê? Metalinguística. Por que metalinguística? Porque ele utiliza o código. Qual é o código? Língua portuguesa, para explicar para explicar um elemento do próprio código. Ou seja, ele utiliza a língua portuguesa para explicar o significado da palavra taça. E taça, a palavra taça, é da língua portuguesa. Então ele utiliza da língua portuguesa para explicar um vocábulo de língua portuguesa. Beleza? O texto 2 é emotiva. Por que é emotiva? Pessoal, se você parar para olhar, está centrado, esse pequeno texto, centrado nas emoções e manifestações pessoais do emissor. É a opinião dele, é o sentimento dele e a emoção dele. A única que poderia confundir a resposta era com a letra D, que diz assim, ó, no texto 1 predomina a função metalinguística, está certo, né? Está correto.
pois caracteriza pela preocupação com a origem do significado da palavra. Pronto. Aqui já matava a questão, que em nenhum momento a metalinguagem é para se preocupar com a origem. Metalinguagem é para explicar um elemento do código com o próprio código. E, para acabar de completar aí, né, não é conativa o texto 2. Em nenhum momento o cara aí, né, o Lúcio, ele tem essa função da mensagem ser centrada no receptor para induzi-lo a torcer pelo Brasil. Ok? Então, letra A. Beleza? Fácil, né? Só daqui todo mundo vai gostar. A próxima. Aí, Pedro. Tá vendo aí? Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. E a sua participação é fundamental. Deveria ser contra a Covid, né? Mas já fica aqui o apelo. Junte-se a nós contra a luta contra a Covid-19. Infelizmente, está assolando nossa sociedade. Mas vamos lá. A dengue, e que não pode esquecer também da dengue, viu? Que está no período de chuvas, ela também está aí bombando. H1N1. Ela só está fora de cena, né? Não está em evidência, mas existe também os casos de dengue, os casos de H1N1, mesmo jeito. É porque está dando só ênfase ao coronavírus, mas essas mesmas patologias estão por aí afora. Não deixar de existir, não. Que é uma preocupação a mais. Mas vamos lá. Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue e a sua participação é fundamental. A dengue é um dos grandes desafios que enfrentamos na área da saúde no Brasil. Mas, felizmente, é possível controlá-la. Para isso, é necessário que os governos estaduais e municipais e o governo federal trabalhem juntos. Nesse sentido, a sua atuação como prefeito é fundamental. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários de sua cidade para lutar contra a dengue. No site www.combateadengue.com.br há todas as informações necessárias para o auxílio, inclusive com materiais para download de uso livre. A mobilização social é a chave para o sucesso do combate à dengue. Então, uma propaganda, né, no caso aí, um comunicado, uma propaganda do governo federal, né, das prefeituras, dos governos estaduais. Então, está até aí, né, o SUS está participando, o Ministério da Saúde, entre outros. Mas o que ele quer com esse texto? Questão 19. O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo, é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais, considerando-se a função social das informações geradas no sistema de comunicação e informação presente no texto, infere-se que... Pessoal, ele já me dá uma informação valiosíssima logo no início aqui. Ó. O texto é um gênero que? Gênero textual híbrido. Quais são por que eu sei que ele é híbrido? Porque ele é um formato de carta e uma publicidade oficial. Beleza? Então já me dá esse caminho para a minha resposta. Aí ele diz, esse é o conteúdo, possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais. Outra pista. Ele diz que no conteúdo da carta e da publicidade aí, né? Eu posso encontrar e encontro aspectos relacionados aos gêneros digitais. Aí vamos lá, considerando sua função social. Pessoal, qual seria a função social de um texto desse? Das informações geradas nos sistemas de comunicação e informações presentes no texto, infere-se que a utilização do termo download indica restrição da leitura de informações a respeito de formas de combate à dengue. B. A diversidade dos sistemas de comunicação empregados e mencionados reduz a possibilidade de acesso às informações a respeito do combate à dengue. C. A utilização do material disponibilizado para download no site www.combateadengue.com.br restringe-se ao receptor da publicidade. D. A necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de disponibilização de informações empregada pelo emissor. Ou letra E. A utilização desse gênero textual compreende no próprio texto
o detalhamento de informações a respeito das formas de combate à dengue. Pessoal, quais os propósitos desse texto? Partindo dessa ótica que é um gênero híbrido, que é um gênero que traz aspectos relacionados às questões digitais. Qual é a sua função social? Para que ele serve? Aí vamos lá. Já tem a resposta? Se não souber, vamos por eliminação. Ó. A utilização do download, olha aqui. Utilização do termo download no texto indica restrição de leitura. Pessoal, se eu disponibilizo algo para download, eu estou restringindo a leitura. Pelo contrário, né? Eu estou facilitando para que outras pessoas possam baixar e ter a mesma informação. B. A diversidade dos sistemas de comunicação empregados e mencionados reduz a possibilidade de acesso às informações. Ora, se eu botei ele para download, como é que eu vou reduzir essa possibilidade de acesso? Pelo contrário, eu quero que mais pessoas tenham acesso a essa cartilha, né, que ele diz aí. C. A utilização do material disponibilizado para download no site restringe o receptor da publicidade. Pessoal, se eu disponibilizo esse material para download, né, ele está restringindo aos governos federais, ao governo federal, aos governos municipais e ao governo estadual? Não, galera. Está aí para todo mundo. Quando eu boto para download, não é só para o governo federal, governo estadual e governo municipal fazer o download, não. Pelo contrário, é para a população fazer esse download e participar. Letra D, ó. A necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio de estratégias de disponibilização de informações empregadas pelo emissor. É essa daí a resposta. Pessoal, quando ele diz assim, ó, traz essa mescla, esse gênero híbrido, e traz aspectos do mundo digital. Então, ele tem essa necessidade de atingir um público distinto, ou seja, todos os públicos, jovem, adulto, empresário, todos os públicos. Essa é a missão de fazer com que esse texto chegue à sua capacidade de informação e atinja a sua fundamentação. Falta só uma terminar, né? Vamos lá. Então, questão D. Vamos à última questãozinha, que é a questão 20. Eu não sei se vocês se ligaram, mas o texto anterior dizia questão 16 a 20. Questão 20. Também é relacionado ao texto anterior. Diante dos recursos argumentativos utilizados, depreende-se que o texto apresenta. Ó, aqui eu já estou falando de quê? De recursos argumentativos. Então, diante desses recursos, eu posso me depreender que o texto apresentado ele pode ser o quê? Se dirige aos líderes comunitários para tomar a iniciativa de combate à dengue, conclama toda a população a participar das estratégias de combate ao mosquito da dengue, se dirige aos prefeitos, conclamando-os a organizar iniciativas de combate à dengue. Letra D. Tem como objetivo ensinar os procedimentos técnicos necessários para o combate ao mosquito da dengue. Ou letra E. Apela ao governo federal para que dê apoio aos governos estaduais e municipais no combate ao mosquito da dengue. Pessoal, esse texto, se você prestar atenção, quando você estiver olhando aí, você vai voltando nele, né? Então, esse texto, o objetivo dele é esse aqui, ó. Letra C, ó. Ele se dirige a quem? Se dirige aos prefeitos. Olhe lá no início do texto que ele diz, senhores prefeitos. Então, senhores prefeitos dirige aos prefeitos. E lá ele dá a entender, mostra, ou conclama, né, como ele diz aqui, que eles organizem iniciativas, organizem reuniões com as pessoas, centros comunitários, para que eles tomem essa iniciativa, passem essas informações e lutem contra o combate à dengue, ok? Com essa, nós finalizamos nossas 20 questões. Vamos só dar uma paradinha aí, né, para tomar água e daqui a pouco nós voltamos com o conteúdo.